Bom dia a todos, Nippon Flexiano. Estou hoje aqui para fazer uma demonstração da pasta Nippon Flex para estudo, né, para todos os consultores, especialistas, distribuidores e graduados estudar essa pasta de demonstração. Então, eu, Salésio de Souza, né, sou um distribuidor independente Nippon Flex. Então, a empresa a qual eu represento, o nome dela, como eu já falei para vocês, é Nippon Flex. Nippon já está falando tudo. Quando você fala no povo japonês, hoje é o povo que mais vive na face da Terra. Só para vocês observar, segundo o Ministério da Saúde no Japão, eles fizeram uma pesquisa do total de centenário de pessoas que chegaram e ultrapassaram a marca de 100 anos. E fizeram essa pesquisa no ano de 2019. E passou a marca de 70 mil japoneses que ultrapassaram os 100 anos de idade, numa população de 126 milhões de pessoas naquele país. E fizeram a mesma pesquisa aqui no Brasil, no ano de 2018, um ano antes, e no Brasil a gente atingiu o total de centenário de 23 milhões, numa população de 209 milhões. Isso quer dizer o quê? Que no Japão, praticamente eles vivem 5 vezes mais, eles têm o total de centenário 5 vezes mais do que nós aqui no Brasil. Então, um país referência. Eles são o povo que mais vive na face da Terra. Mas por que é o país que mais vive na Terra? Porque eles estão dentro do ciclo da longevidade. Então, eles cuidam da água, eles cuidam da alimentação, do exercício físico e do sono. Então, eles estão dentro do quadrante do ciclo da longevidade. Só que tem uma coisa, os médicos e os cientistas japoneses viram que através da vida moderna, da vida urbana, o nosso planeta começou a perder a sua capacidade magnética, o geomagnetismo. E o ser humano e os seres vivos começaram a sofrer por essa carência. E um dos grandes vilões de tudo isso, dessa vida moderna, é o ferro. E poucas pessoas têm conhecimento disso, porque o ferro ele é um minério que ele estava lá embaixo do subsolo, e foi nós, seres humanos, que extraímos esse minério e fabricamos o ferro. E vocês podem observar que através da vida moderna, a maioria das coisas hoje são feitas com ferro. As construções, as nossas casas, os prédios, os galpões, são feitos com ferro. Dentro da nossa casa, que antigamente era totalmente diferente, né? Que as casas antigamente eram feitas de madeira, de barro, de palha. Hoje, dentro das próprias casas, são geladeira, fogão, freezer, micro-ondas, tudo praticamente feito com ferro, que os nossos antepassados, os nossos avós, como é que era dentro da cozinha deles? Era um fogãozinho a lenha feito de barro, uma mesa com 2 banquinhos de madeira. Então, hoje, dentro da nossa casa, e a nossa casa é uma ferragem total. E esse ferro, ele capta energia, tanto da Terra, quanto de nós seres humanos. Porque se for dividir o nosso corpo, é célula, molécula e átomo. O que é um átomo? O átomo é uma energia. E esse ferro desequilibra essa energia, através das casas, dos automóveis e dos móveis, que são feitos com ferro. E começa a trazer vários tipos de problemas de saúde para nós. Só que além do ferro estar desequilibrando a energia da nossa célula, e doença é um desequilíbrio de energia, nós estamos se isolando através do calçado de borracha. E vocês podem observar que o único animal que usa sapato de borracha no pé são nós seres humanos. Vocês podem observar que se um animal estiver usando um calçado de borracha, foi o ser humano que colocou nele. E acaba a gente se isolando, porque a borracha isola nós dessa energia que é necessária para a nossa sobrevivência. Certo? Se você pegar um fio, né, um fio de eletricidade, tirar a borracha e colocar a mão, a gente não consegue, aquela energia é tão forte que a gente não consegue sobreviver. Uma borrachinha, uma fita isolante, uma borracha isola aquela energia que pode levar nós à morte. Agora, tem uma energia que só faz bem para nós, é a energia da Terra. A gente nasceu para andar descalço, a gente nasceu para estar em contato com ela, só que a gente não descarrega mais a energia eletrostática. O nível de estresse aumenta muito e começa a vir os problemas de saúde. Então, o que os médicos
E os cientistas japoneses começaram a analisar. Tudo que há uma carência, você tem que fazer uma reposição. Um exemplo, se você tem sono, você tem que dormir. Se você tem fome, você tem que se alimentar. Se você tem sede, você tem que tomar água. Só que existem duas coisas que são energias vitais para a nossa vida, para a vida do ser humano, que o cérebro não avisa, né? O cérebro avisa quando a gente tem fome, quando a gente tem sono, quando a gente tem sede, mas a energia da Terra, o cérebro não avisa a nós. Como eu falei na página anterior, é o corpo que avisa através das doenças, das patologias. Então, esses médicos viram que nós temos que fazer uma terapia com ímãs medicinais. Esses japoneses conseguiram impregnar numa pedra de ferrite, de barion, uma energia mais ou menos tem que estar entre 550 a 1.100 gauss. E o ímã, né, eles conseguiram colocar mais ou menos numa dosagem de 800 gauss. Esse ímã, em contato com o corpo humano, ele começa a melhorar a circulação do sangue, ele relaxa a musculatura e descarrega a energia eletrostática do nosso corpo. Automaticamente o nosso corpo vai ficar mais forte. Mas eles pensaram, que lugar que nós vamos colocar esse ímã que as pessoas vão fazer essa reposição diariamente? E o único lugar que o ser humano não esquece de ir é para a cama. As pessoas não esquecem de dormir. E o mais bacana é que a cama, quando a gente está deitado, o nosso corpo está em cima de toda a superfície. Dificilmente você vê uma pessoa que é maior do que a cama dela. Então vai estar recebendo essa energia magnética que vai melhorar a circulação, vai relaxar a musculatura, certo? E vai descarregar a energia eletrostática. Por que colocar num colchão? 1/3 da nossa vida a gente passa deitado. Só que a gente não lembra, porque geralmente quando a gente está deitado, nós estamos dormindo. Então por que não aproveitar essa hora do sono para fazer essa terapia? Para não precisar atrapalhar o nosso dia a dia. Então, pessoal, em média, né, a gente passa, como a gente falou ali, 1/3 da nossa vida deitado. E por que não aproveitar essas horas para a gente fazer uma reposição que é tão necessária para a nossa vida? Então, só que quando eles pensaram, os japoneses, em colocar esse ímã nos colchões de loja, nos colchões convencionais, não é eu que estou falando mal jamais, né? Quem sou eu para estar falando mal de alguma empresa, de algum produto, só que é o INER, é o Instituto Nacional de Estudo do Repouso, eles viram que 100 milhões de brasileiros dormem em colchões vencidos ou inadequados. Então, como que a gente vai colocar um ímã para melhorar a circulação, para descarregar a energia eletrostática, em cima de um colchão que está danificado? Mais da metade da população brasileira tem carro bom, tem casa boa, tem joia, tem roupa de marca, mas o lugar onde ele repõe as energias todos os dias não tem qualidade nenhuma, e não tem como colocar esse ímã sobre esse colchão. E um colchão, segundo o INER, com mais de 1 ano de uso, chega a ter milhões de ácaro. O ácaro é da mesma família do carrapato. O ácaro, ele ama viver nos colchões de loja, porque os colchões, as espumas, não têm circulação de ar e são úmidos, e eles amam viver nesse ambiente. E por que eles amam viver nesse ambiente? Porque todas as noites, quando a gente células mortas da pele, todos os dias são eliminadas, são jogadas sobre o nosso colchão de travesseiro. O que acontece? O ácaro se alimenta dessa pele humana, do nosso suor, e quando a gente exala, para não dizer que a gente baba no travesseiro. E isso serve de alimento para eles, só que o ácaro, ele não vai defecar no nosso banheiro. O ácaro, ele defeca no nosso próprio colchão e travesseiro, que é onde, né, são causa de diversos males e enfermidades, como alergias e problemas respiratórios. Então, pessoal, olha o quanto é importante esse sistema respiratório no nosso corpo, e principalmente numa época como a gente está, né, de pandemia. Só imagina, né, se a pessoa ela adquiriu o vírus e ela tiver com o sistema respiratório comprometido. Então, não tem como colocar o ímã em cima de um colchão que acumula esse micro-organismo. Só que, além do ácaro, outro problema que os médicos e os cientistas japoneses viram é que os colchões de loja, eles são cortados reto. E quando você dorme em cima de uma superfície reta,
Pode ver que os colchões de loja têm o tecido e a espuma é cortada reta. E quando você deita numa superfície reta, ele obstrui as artérias e veia. A maior causa de morte aqui no Brasil são doenças cardiovasculares. E geralmente o problema de infarto e derrame, que é o AVC, o AVE, que eles falam hoje, geralmente acontece entre 11 horas da noite, e 9 horas da manhã. A pessoa já está com as veias entupidas, deita em cima de uma espuma reta que vai obstruir, o risco é muito grande. Outro problema são os colchões macios, que só tem uma densidade só. A parte mais pesada do nosso corpo, vocês podem observar, que é a parte central do nosso corpo, é a parte do quadril. Então, se você vai numa loja e compra um colchão, vamos dizer, com densidade 33, ou também pode ser densidade 45, ou densidade 60, por exemplo, nem sempre o casal que deita na cama, na mesma cama, tem o mesmo biotipo. Tem hora que o homem é mais alto, a mulher é mais baixinha, o homem é mais gordinho, a mulher é mais magrinha, ou vice-versa. E o que acontece? A gente vai lá e compra um colchão com densidade 33, pode ser bom para um, para outro não. E o que vai acontecer? Na parte central, que é a parte mais pesada do nosso corpo, o colchão vai sofrer maior pressão nessa parte aqui, ó. Certo? A parte central. E vai virar uma canoa o colchão. Você pode observar que quem dorme em colchão de loja depois de 6 meses, 1 ano, pode apertar ali na parte central, que a espuma perdeu a molinha dele, perdeu a resiliência, perdeu a densidade. E começa a coluna, né? A pessoa dorme numa canoa, começa a dar compreensão nas vértebras, ou deslizamento, e vai pinçando todos os nervos, porque todos os órgãos nossos, né? Desde o coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas, são interligados são interligados em nervos, né, através do nosso sistema, né, autônomo. Então, todas as vértebras da nossa coluna, ela protege esse fecho nervoso que interliga do órgão até o cérebro. Então, se você estiver dormindo numa postura errada, num colchão que está danificado, você pode ter um problema de coluna e você pode ter o melhor profissional do mundo, porque os profissionais, claro que eles vão trabalhar para a correção, para a postura correta, através de procedimentos, através de RPG, através de pilates. Só que tem uma coisa, o profissional corrige, claro que existem profissionais maravilhosos, só que é uma covardia, o profissional corrige e o colchão todos os dias, 8 horas, vai danificar a tua coluna. Então não tem como você conseguir corrigir a tua coluna em cima de colchões de loja que danificam, que perde a resiliência, que perde a densidade. Aonde que os médicos e cientistas japoneses desenvolveram um colchão científico, um aparelho reparador da saúde, que nós, dentro da Nippon Flex, falamos ARS. A de aparelho, R de reparador e S de saúde. Então, vocês sempre vão ver nós falando ARS. A única semelhança com os outros produtos lá de loja, somente é a sua aparência externa. O produto Nippon Flex é o sistema de dormir do futuro. Você olha para o nosso produto, parece colchão de loja. É igual pessoas. Tem hora que você vê pessoas bonitas, saradas, muito linda externa, mas abriu a boca ou a atitude não é legal. E isso são os colchões de loja. Não tinha como colocar ímãs para melhorar a circulação, para relaxar a musculatura, para descarregar a energia eletrostática em cima de colchões que não tinha qualificação, aonde a Nippon Flex fez o colchão científico, o ARS. Então, o nosso aparelho, pessoal, ele foi todo desenvolvido, né, por médicos, cientistas, né, biólogos e físicos, engenheiros, para que a pessoa deitasse sobre o nosso produto, que trouxesse o correto alinhamento da coluna, que não viesse trancar as veias enquanto dormisse, que não acumulasse micro-organismo, que a gente não viesse respirar o cocô do ácaro, porque o problema maior não é o ácaro, é o cocô dele, que tem uma toxina que atrapalha todo o sistema respiratório, que hoje no Brasil traz mais problema que o cigarro. Então, os médicos e cientistas japoneses desenvolveram esse aparelho.
Tá bom? Então, a primeira camada desse produto é o tecido. Começa com o tecido que vai revestir ele. O tecido do produto Nippon Flex tem uma tecnologia há mais de 8 anos que a mídia hoje está falando muito por causa do Covid-19. O tecido do aparelho Nippon Flex, ele é anti-ácaro, ele é antifungos, certo? E antivírus, e principalmente é comprovado porque nós temos um tecido com fiozinhos de prata que combate 99,9% esse vírus que está, né, assolando a vida de muitas e muitas pessoas. Depois, o nosso produto tem uma camada branca aqui embaixo, de baixo para cima, que a gente chama do sistema isotérmico EPS 2000. Essa camada não permite que o calor e a umidade venha subir para estar em contato com o corpo. Os colchões de loja não têm essa camada, o calor vem de baixo para cima, chega no verão, esquenta, fica desagradável, você não consegue entrar no sono profundo. Quando você não entra no sono profundo, as suas glândulas, principalmente a pineal, não vai trabalhar, não vai liberar melatonina, e a melatonina é o hormônio do sono. Quando você consegue fazer com que essa glândula produza essa melatonina, o teu corpo, os anticorpos, principalmente a Natural Killer, vai trabalhar melhor, e a Natural Killer trabalhando, ela vai eliminar todas as células doentes, né, e mortas do teu corpo, vai estar excretando isso do teu organismo através do sono, dando espaço para células novas, né? Quando você dá espaço, o teu corpo sempre vai estar saudável. Se você não conseguir eliminar essas células doentes, você pode estar adquirindo vários tipos de doença no futuro, tá bom? E além dessa camada de EPS, nós temos a camada ali, a camada 3, que a gente vai mostrar aqui para vocês, ó, essa parte 3, que é densidade progressiva, que são 4 camadas de espumas, que começa abaixo do tecido com essa verde, que vocês estão vendo aqui na tela, que a gente chama rabatã, que está abaixo do tecido, está aqui, aqui, abaixo do tecido. Depois nós temos uma camada azul, né? Temos a camada lilás e temos a camada escura, que são 4 camadas de espumas com densidades diferentes, que se uma criança até 20 quilos se deitar sobre o nosso produto, a primeira camada, que é a camada verde, que é o rabatã, vai respeitar toda a anatomia dessa criança. Se deitar uma pessoa até 60 quilos, vai usar a primeira e a segunda camada. Se deitar uma pessoa até 100 quilos, ele vai usar as 3 camadas. Mas se deitar uma pessoa acima de 100 quilos, vai usar as 4 camadas. Então pode deitar uma criança, um bebezinho de 10 quilos, pode deitar uma pessoa de 150 no outro lado da cama, vai se adaptar aos 2 biotipos, deixando a coluna na posição correta, e durante 15 anos, como a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Durante 15 anos, esse produto não pode ter deformação na parte ortopédica do aparelho. Só que, além dessa densidade inteligente que o nosso produto tem, uma densidade progressiva anatômica, a camada 4 que vocês estão vendo é o rabatã, que é essa camada verde, abaixo do tecido. Por que ela é cortada em alto relevo? Vocês podem ver que parece estar cheio de dedinhos, né? Em estilo piramidal. Porque quando a espuma é cortada reta, ela tranca, ela obstrui as artérias e veias. Quando ela é cortada em pontos, não tem como trancar todas as veias e as artérias. Então, durante a noite, o teu sangue circula melhor, né? Vai facilitar a melhora da circulação linfática, a circulação sanguínea. Esses pontinhos faz uma massagem tipo do-in, ele relaxa toda a tua musculatura, o simples fato de você respirar sobre o produto. E esse rabatã tem um tratamento especial, que é uma parceria Japão com a Alemanha. São mais de 16 produtos impregnados, que inibe a proliferação de vírus, micro-organismo como o ácaro, ele não consegue sobreviver. E eles pegam essa espuma e colocam num forno de alta temperatura, explode as partículas da espuma, onde vai dar circulação de ar. O ácaro não gosta de viver em ambiente arejado. Então, o tecido é protegido, a espuma é protegida, olha o quanto vai ajudar no teu sistema respiratório. E na parte 5, né, que a gente está comentando ali, são as energias. Então, a nossa empresa, né, a Nippon Flex, colocou a energia do ímã,
sobre o nosso produto, que vai melhorar a circulação do sangue, vai relaxar a musculatura e vai descarregar a energia eletrostática. E nós temos 4 energias que são exclusivas na Nippon Flex, que é o FIR, que é o MFP, que é o sistema Biopower, que é a energia de extrema baixa frequência, e o Ions Balls, que é a nova tecnologia que trabalha o íons negativo, que a gente fala que é a energia do ar. O FI, energia do Sol, né? O MFP, a união da energia do Sol com a energia da Terra. O Biopower é a energia que foi indicada ao Nobel da Medicina, e o Ions Ball é a energia do ar, tá bom? Então, só para vocês observar, por que foi colocado essas energias vitais nos nossos aparelhos Nippon Flex? Vamos pegar, só para vocês entenderem. Se for pegar o nosso corpo e dividir ele, olha aqui, ó, sistema, órgão, tecido, célula, molécula e átomo. Então, dentro de uma célula tem uma molécula, e dentro de uma molécula tem um átomo, tem energia. Então, quer dizer que nós somos pura energia. E nós somos feitos 100% de células. Quando desequilibra essa energia do átomo, né, desequilibrou a energia do átomo, vai atingir a célula, onde tinha uma célula saudável, vai acabar ficando uma célula doente. É assim que acontece com a doença. Esse desequilíbrio de energia, né, através da alimentação, da água, do estresse, né, da má qualidade do sono, começa a fazer com que essas células, né, muda a sua energia, né, e começam a ficar doentes. Então, uma célula doente como essa, ela pode atrapalhar o funcionamento de células vizinhas. Isso é o câncer. Uma célula doente vai atrapalhar o funcionamento da célula saudável. E por que a Nippon Flex, os médicos e cientistas japoneses, colocaram essas energias dentro do nosso colchão? Porque essas energias, elas conseguem entrar lá dentro da célula e ir no íntimo dela, no átomo, e fazer com que aquela energia que está em desarmonia, em desequilíbrio, volta ao seu habitat natural, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia. Porque o remédio, ele te ajuda, né, em um lado, mas ele pode trazer vários efeitos colaterais. E, por isso, né, a gente vai apresentar para vocês os benefícios do ímã, e agora que a gente tem a nova tecnologia, só para vocês observar, que está aqui nesse rabatã, que é a energia do MFP, que é uma exclusividade de Nippon Flex, só nós no mundo temos essa tecnologia. E quais são os benefícios dessas energias? Isso comprovado cientificamente, né? Você pode buscar essas referências que estão aqui embaixo, né? Pode buscar no maior centro de publicação científica, que é a PubMed, e cada referência dessa é uma comprovação científica no mundo. Então é comprovado pela ciência que o ímã e o MFP trabalham nas atividades fisiológicas da célula. Então quer dizer o quê? Se 100% do nosso corpo é célula, e o ímã, ele trabalha nas atividades fisiológicas da célula, ele melhora a qualidade da célula, não precisa falar mais nada. Melhora a circulação e a oxigenação do sangue. O sangue, ele é o caminhão, ele é o transporte que leva alimento e oxigênio para as células. Se o teu sangue estiver circulando bem, as tuas células estão saudáveis. E além dele mandar alimento e oxigênio, o sangue também, ele é o faxineiro, ele excreta tudo que o organismo não quer. Aumenta a resistência do organismo. Imagina, no momento, qualquer ser humano hoje, né? Hoje as pessoas estão trocando menos carro, estão comprando menos roupa, menos joia, mas estão investindo no próprio corpo. O que está acontecendo hoje com o ser humano? Muitas pessoas estão morrendo, né, com o vírus ou com qualquer outro tipo de patologia, quando o organismo está fraco. Quando o teu organismo está fraco, a tua defesa está fraca. Então, qualquer tipo de invasor pode fazer bagunça dentro do seu corpo. E são 9 comprovações científicas sobre a dor. Tem 9 comprovações no mundo que quem usa o campo magnético, esse ímã medicinal, em contato com o corpo humano, vai diminuir a dor. Só que além do ímã, só para vocês observar, a Nippon Flex colocou nos seus ARS, nos seus colchões, nos seus produtos, a energia Fear Power, que é chamado de fóton terapia. O que emite em fóton
que faz terapia, que é a fototerapia natural. O sol da manhã, as águas termais, tratamento com argila, pedra de jade, turmalina. Só que esse cientista japonês chamado Toshio Komuro, ele foi o inventor do infravermelho artificial, da fototerapia artificial. Por que ele desenvolveu a energia do sol da manhã, se o sol da manhã está emitindo energia? Só que com a vida moderna, a maioria dos seres vivos não tem mais contato com o sol da manhã nem do fim da tarde. As pessoas acordam de manhã, pegam um meio de transporte, um ônibus, um carro, um caminhão ou um trem, e se deslocam para os seus trabalhos ou para os seus estudos. E a maioria das pessoas vive hoje dentro de um colégio, dentro de uma fábrica, dentro de uma sala de aula, dentro de um shopping, não tomam mais o sol da manhã e o organismo fica fraco. Eu sempre falo como exemplo, se você pegar um médico, se você pegar um agricultor, fazer uma feijoada bem gorda e dar para os dois, quem é que passa mal primeiro? O médico que vive dentro dos hospitais ou o agricultor que vive em contato com o sol e com a natureza? Com certeza o médico tem possibilidade de passar mal primeiro, porque não tem contato com o sol da manhã. Então, esse japonês pegou titânio, platina, alumínio, prata e ouro, 5 minérios nobres, misturou numa biocerâmica, essa pastilha branca que vocês estão vendo aqui, ela emite uma energia de 4 a 16 micron, que é a energia, né, da fóton, do sol da manhã, da argila, só que ele emite 10 vezes mais pontos de luz do que a argila e do que as águas termais. Por isso que quando a gente coloca um limão em cima do nosso aparelho Nippon Flex, ele vai mudar a acidez. Então, se você fizer uma academia, uma caminhada, no outro, né, em poucas horas, o teu corpo vai se proteger, vai injetar um ácido, que é o ácido lático, e só que horas depois começa a doer todo o corpo, começa a dar um cansaço. Se você fizer uma academia, uma caminhada, um esporte, trabalhou o dia todo, deitou sobre o produto Nippon Flex, que tem Fear Power, ele vai excretar esse ácido lático, o cansaço do teu corpo. Se você colocar sal sobre o nosso produto, o sal, ele retém líquido, ele aumenta a pressão arterial. Milhares de pessoas morrem todos os anos no mundo por causa do sal. Se você botar um pratinho de sal em cima do nosso colchão ou do nosso travesseiro, que tem Fear Power, ele vai mudar a propriedade química do sal. E ele vai excretar isso com maior facilidade quando você estiver em cima. E do açúcar igual. O açúcar no sangue, né, em excesso, ele é veneno. Por isso que as pessoas começam a ter problemas de diabetes, né, porque o pâncreas não consegue produzir insulina. E a insulina que leva esse açúcar até as células. Então, pessoal, se você botar um pratinho de açúcar, ele muda totalmente a propriedade do açúcar. Se você colocar uma bebida de álcool, como um vinho, uma cerveja, um uísque, uma cachaça, em poucos minutos, de 3 a 4, 5 minutos, ele muda totalmente o teor alcoólico. Pode fazer o teste. E se a pessoa deitar alcoolizada sobre o nosso produto, no outro dia ele não vai ter uma ressaca tão forte. O cigarro, quem quiser fazer o teste, é simplesmente fantástico com o cigarro. Você coloca um cigarro, claro, apagado, em cima da nossa maquete, que tem essa pastilha branca, que é o Fear Power, ele vai mudar toda a propriedade química do cigarro. E o que acontece? A pessoa que fuma, quando deita sobre o nosso produto, ele vai mudar a propriedade química e vai excretar isso do organismo com maior facilidade. E, além de tudo, quem fuma, quem usa qualquer tipo de droga, cria dependência química dentro do próprio cérebro. Além de limpar o corpo, ele faz essa limpeza no cérebro, onde há uma facilidade maior da pessoa poder parar de usar esse produto que é o cigarro. O gelo, né? Mas tem muita gente que diz, Salésio, mas eu não fumo. Você não fuma. Claro que o cigarro prejudica totalmente a saúde, né? Todo mundo sabe disso. Só que hoje a gente se alimenta com frutas e verduras, que claro que tem benefício para nós. Só que hoje, para poder colher, eles colocam agrotóxico, para a fruta poder ficar mais bonita, para ficar mais fácil de venda. As pessoas não gostam de comprar uma fruta simples lá que não tem produto químico nenhum, que é um produto orgânico.
E o que acontece? A gente se alimenta com esse produto químico e acaba atrapalhando a nossa saúde, que hoje traz vários tipos de problemas de saúde, principalmente o câncer. Como eu estava falando para vocês, o gelo. Se você colocar 2 pedrinhas de gelo em cima do fio, o gelo vai descongelar bem mais rápido, porque ele emite luz. 70% do nosso corpo é água. E quando a água do nosso corpo está parada, como está aqui, ó, que tem um cluster de água, quando a água está parada, ele retém tanto os benefícios, que a proteína, a vitamina, os sais minerais que o organismo precisa, mas também os radicais livres, o que o organismo não precisa, que tinha que ser excretado, tinha que ser jogado para fora. Água parada é água suja. Água parada não tem oxigênio. Então, quando você deita em cima do Fear Power, em cima do aparelho Nippon-Flex, que tem essa tecnologia, ele vai movimentar as moléculas de água. O que é proteína, vitamina que ficou solto, o corpo vai buscar o que ele precisa. Olha que como é inteligente o nosso corpo, né? E o que ele não precisa, ele vai jogar para fora. Mas se você não tiver em contato com a energia naturais, que é a energia do sol, da manhã, o seu corpo não consegue excretar essa sujeira e não consegue também nutrir as células. Então o nosso corpo ele é perfeito, mas ele precisa estar em contato com as energias naturais. Só para vocês observar os benefícios, como eu falei para vocês, ele quebra as macromoléculas de água corporal. Aqui está uma macromolécula, recebeu a ação do Fi e começou a água movimentar. Ele ajuda na defesa imunológica, ele fortalece o organismo como o ímã também faz. Revitaliza as células da pele. Eu sempre faço o teste na casa dos meus clientes com essa fibra de Fi. Eu embrulho no braço da mulher por 3, 4, 5 minutos e depois eu peço para ela sentir o tato e aonde ficou o fio, o braço que ficou o fio, deixou a pele mais hidratada e mais sedosa. Imagina no colchão que tem mais de 200 pastilhas de fio, 8 horas usando essa tecnologia. Auxilia na redução de medidas corporais. Tem pessoas que acham que são gordinhas, não, tem pessoas que são inchadas. Tem retenção de líquido. Deita em cima do produto Nippon-Flex, além de trabalhar na inflamação e na infecção, ele vai trabalhar no movimento da água, aonde a pessoa vai diminuir peso. Melhora e acelera o processo de cicatrização. Quantas e quantas pessoas queimadas, pessoas com ferida, com úlcera, varicose, pessoas, né, com vários tipos de ferida, de problema, né, principalmente o osso, quando tem, né, uma fratura, ele ajuda na calcificação do osso. Então, é simplesmente fantástico o que ele faz em cima da cicatrização. Só que o Fear Power, ele tem muito mais benefício comprovado. Ele ajuda a reequilibrar o metabolismo, principalmente as glândulas do corpo. Ajuda a regular a pressão arterial, lembra que eu falei do sal? Né, que ele movimenta a água do organismo. Então, só para vocês observar nessa figura aqui, tá? Falando sobre pressão, quando a criança nasce, as artérias dela toda limpinha, os caninhos todo limpo, uma pressão de 17/7. Depois você vai comendo pizza, hambúrguer, cachorro-quente, alma chips, você começa a se alimentar de maneira errada. Aí começa a criar placas de gordura nas tuas artérias e veia, que aí a pressão começa a aumentar, 15/9, né? Agora, quando isso começa a formar mais placas de ateroma, aí você pode observar que a pressão, aí pode ir para a pressão de infarto e derrame, que é de 16/20, a pressão aumenta muito mais, o risco fica muito grande. Então você não pode deixar formar essas placas de ateroma. Auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, como eu falei, tem ação anti-inflamatória e analgésica, além de combater a inflamação, diminui a dor, ajuda a prevenir o acúmulo de gordura nas veias e nas artérias, como eu comentei aqui nessa foto. Abaixo, agora aqui, mais comprovação científica. Redução significativa dos sintomas da menopausa, que as mulheres passam, né, ali com a idade de 50 anos, mais ou menos, tem todo esse processo, né, de mudança. Né? Trabalha na recuperação da força muscular e na sensação de bem-estar após exercício físico, por isso que a gente está mostrando essa foto. Fez um exercício, deitou em cima do produto Nippon-Flex,
o Fear Power vai excretar o ácido lático da tua musculatura. Melhora os sintomas da rinite alérgica. Quantas pessoas sofrem, né, com essa inflamação, né? Combate a insônia, ajuda. Quantas e quantas pessoas que tinham problema de insônia tomavam remédios fortes e com o uso do produto Nippon Flex mudaram totalmente. Combate, né, benefícios a indivíduos diabéticos. Nós temos cada depoimento de pessoas que estavam perdendo o pé, que estavam perdendo, né, parte do corpo, por causa dessa doença silenciosa tão terrível. Pessoal, ele vai lá no íntimo e vai regularizar cada célula e vai mudar toda a propriedade química dos produtos que atrapalham, né, o nosso organismo. E significante melhora no fluxo sanguíneo a indivíduos com hemodiálise, que tem problemas no rim, que fazem todo aquele processo de limpeza no sangue. Então, só quem usa o Fear Power, essa pastilha simplesmente maravilhosa, é o que me dá, vocês podem acreditar que faz eu estar aí 18 anos, porque os resultados são simplesmente maravilhosos. O Fear Power, ele vai lá dentro da célula, mexe com o átomo e faz com que toda a célula vai estar funcionando de uma maneira melhor, muda a propriedade química daquilo que a gente se alimenta ou toma e facilita a nutrição e a excreção do nosso organismo. Só que, além do IMA, do MFP e do Fear Power, a Nippon Flex colocou dentro dos seus colchões científicos a energia chamada Biopower, que foi patenteado dentro da nossa empresa como Biopower. Só que na medicina, na ciência, chama energia de extrema baixa frequência. Que hoje o nosso Biopower, ele tem uma frequência de 7,83 a 86 Hz. Ele vai lá dentro da célula doente, que a pessoa tinha que tomar um remédio, fazer uma cirurgia, e vai no íntimo dela, regulariza essa energia e faz com que essa célula doente volta ao seu habitat natural. E as comprovações científicas são simplesmente maravilhosas. Como eu falei para vocês ali atrás, essa energia foi indicada ao Prêmio Nobel, pode pesquisar, em 2016. Uma indicação ao Nobel é porque faz muita diferença. Ajuda a prevenir a formação e a cronificação de doenças. Produz um efeito relaxante e analgésico, ajudando a aliviar dores agudas e crônicas. São 3 comprovações científicas, e aonde foi indicado ao Nobel da Medicina. Facilita a transmissão dos impulsos nervosos e estimula a função cerebral, onde foi indicado em cima de Parkinson, Alzheimer, epilepsia, câncer e problemas no osso e problemas articulares, como artrite e artrose. Tá? Então, tudo são energias que não trazem efeitos colaterais, que são energias naturais que, em contato com o organismo humano, vai fazer as tuas células trabalhar melhor, o teu corpo, ele se autodefender. Só que, além do IMA, do MFP, do Fear Power, do Biopower, que é a energia de extrema baixa frequência, a Nippon Flex trouxe para os aparelhos Nippon Flex o sistema vibromassageador. Como vocês estão vendo, aqui o controle, e ele está aqui na minha mão. Os nossos produtos têm um controle, né, e existe toda uma comprovação científica com essa massagem. Imagina você chegar em casa cansado, ou você estudou, ou viajou, ou trabalhou, você toma o teu banho, coloca o teu pijama, deita na cama. Agora não precisa mais nem mexer com o controle, nós temos todo um sistema Bluetooth que você pode controlar o aparelho Nippon Flex, o ARS, através do teu smartphone, do teu celular, e você só aperta o botão e o colchão começa. Relaxa toda a tua musculatura. Quando relaxa a musculatura, vocês sabiam que as artérias e veia e os nossos órgãos, como o coração, são feitos de músculo? Relaxa, o sangue circula melhor. Então ele vai relaxar a musculatura, alivia a tensão e a dor, estimula a formação de massa óssea, prevenindo, né, a osteoporose, a osteopenia, e melhora a função pulmonar e a respiração, porque ele relaxa toda a musculatura. Então, o que você acha melhor? Dormir estressado ou dormir massageado? E o mais bacana de tudo,
dentro do nosso sistema, do sistema vibromassageador, lá no teu smartphone, você pode programar a hora que você quer levantar no outro dia, em vez de acordar com barulho de um celular ou de um relógio, o nosso sistema faz com que a tua cama tenha uma vibração, uma massagem, e acorda você massageando. Isso é alta tecnologia, isso é benefício para o ser humano. Pessoal, 8 horas da nossa vida a gente passa deitado. Imagina você colocando ímãs, MFP, FIR, né, que é o FIR Power, o Biopower, que é a energia de extrema baixa frequência, fazendo massagem num aparelho que não acumula micro-organismo, que vai trazer a postura correta da tua coluna. Imagina o quanto benefício você vai ter e o quanto você vai ter mais energia para trabalhar, para brincar, para passear, para viajar. Por quê? Porque você está bem. E o quanto custa isso? Não tem preço, saúde não tem preço. Então, o doutor Laí Ribeiro fez um estudo científico e ele lançou numa revista científica sobre os benefícios do aparelho Nippon Flex. Todas as comprovações científicas que eu falei para vocês estão em cima das energias, que é do ímã, que é do FIR, que é da fototerapia e da energia de extrema baixa frequência. O doutor Laí Ribeiro, ele fez toda uma comprovação científica em todo o conjunto do nosso colchão científico ARS. E a Nippon Flex hoje é a maior fábrica no segmento do mundo. Nós estamos com fábrica em vários lugares do planeta Terra, né? Em cada país a qual a Nippon Flex tem fábrica, como nós temos aqui no Brasil, uma fábrica de mais de 144 mil metros quadrados, e cada país tem que ter um médico, os órgãos exigem que tenha um médico assinando responsável pelo produto em cada país. E aqui no Brasil, o doutor Marcos Aurélio dos Santos Rosa, cardiologista, ele assina que todas as pessoas que deitam sobre o produto Nippon Flex vai fazer com que o organismo dele trabalhe, certo? A circulação do sangue, a circulação linfática, as células, todo o organismo vai trabalhar melhor, os órgãos vão trabalhar melhor para a sua autodefesa. A natureza oferece tudo para nós. Vocês podem observar que os animais, não existe clínica, farmácia, né? Não existe profissionais na área da saúde lá na selva. A natureza oferece tudo para os animais, mas eles obedecem à lei da natureza. E pela nossa desobediência da natureza, a gente começou a trazer vários tipos de problemas de saúde. Claro que a gente tem que agradecer a equipe da saúde, os médicos, os enfermeiros, os terapeutas, certo? Porque se não fosse eles, muitas pessoas já estavam lá no cemitério, ou já estavam cremados. Então, esses profissionais, eles nos ajudam. Mas por que não a gente cuidar da nossa saúde e fazer com que o nosso próprio corpo trabalhe na sua autocura? Então, o doutor Marcos reza nessa carta que todas as pessoas que usam o produto Nippon Flex vai ter uma qualidade de vida maior e o organismo vai trabalhar na sua própria autocura, tá bom? E a Nippon Flex, ela tem garantias e certificações. Nós somos certificados com o ISO 9001, que é qualidade de produto. Nós também somos certificados ISO 14001, que é uma certificação ambiental, é um selo verde. E nesse segmento no mundo, nós somos a única empresa no mundo, no segmento, a ter a certificação ISO 14001, que é ambiental. A Nippon Flex, ela também é certificada pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Todo o processo produtivo do nosso produto é licenciado pela Anvisa. E vocês podem procurar lá na Anvisa, colocar Nippon Flex, e a Anvisa certifica o nosso produto não como colchão, mas sim como um aparelho, um produto para a saúde. E a Inmetro nos qualifica com 15 anos de garantia na parte ortopédica do produto, 2 anos na parte eletrônica e 1 ano nos nossos travesseiros. Então, pessoal, hoje não existe no mundo um produto comprovado com tanta qualidade quanto o produto Nippon Flex. Eu gostaria de perguntar para vocês, para o casal, para a família, se vocês têm alguma dúvida do ímã, que é a energia da Terra, do FIR Power, que é a energia do sol da manhã e do final da tarde, da energia de extrema baixa frequência, que é o Biopower, que foi indicado ao Prêmio Nobel,
ou sobre a massagem, ou a parte ortopédica, ou tecido, vocês teriam alguma dúvida sobre o produto Nippon Flex? E nós temos vários modelos de ARS de colchões. Nós temos o American Fi, que é um produto com 34 centímetros de altura. Esse produto ele tem gravidade zero, é o modelo que a qual eu uso, né, junto com a minha esposa. É um produto surreal, parece que você está flutuando. Nada na minha vida eu dormi num aparelho como esse, certo? E nós temos o Golden Fear, que é um produto com sistema molejo. Foi o produto que eu mais vendi em toda a história minha em 18 anos de negócio. Nós temos o Quanto Fear, que agora a Nippon Flex deu um upgrade esse ano nele. Colocou também gravidade zero. Então todos os benefícios que tem o América tem o Quanto, só que claro, o América 34 e o Quanto 28 centímetros de altura. Todos os modelos que eu falei para vocês, tem Biopower, tem opção Biopower, vibromassagem, toda a tecnologia, tá? Temos o Comfort Fi, tá? O Comfort Fi também é um modelo, né, da linha molejo, que o nome já fala tudo, Comfort. Agora recebeu um upgrade na parte estética, que foi colocado o pilo. Um produto lindo, nos últimos 2 anos aí, foi o produto que eu e o meu filho mais vendemos, foi o Comfort Fi. E nós temos o produto hoje de entrada, que é o produto mais vendido no Brasil, que se chama Sleep Fear. É um produto simplesmente maravilhoso, com toda a tecnologia, com FIR, com imã, com MFP, com tecido, com todo o tratamento, com vibromassagem, com opção de sistema Biopower. Então, hoje é o nosso produto de entrada, um produto de alto padrão de qualidade que entra no orçamento de qualquer pessoa. Hoje, um aposentado que ganha um salário mínimo tem condição de adquirir o nosso produto. Então, isso é Nippon Flex. Pessoal, cuida do teu corpo. O maior patrimônio que você tem na sua vida não é o teu carro, não é a tua casa, não é a tua roupa, não é a tua joia, mas o maior patrimônio que a gente tem na nossa vida é o nosso corpo. E a gente ganhou esse presente maravilhoso sem custo nenhum. Só que Deus pediu para nós cuidar dele. E quando você perde a tua saúde, quando você perde a tua vida, o teu carro não é mais seu, a tua casa não é mais sua, os teus móveis não são mais seus, as tuas joias não são mais suas, e mais ainda, nem a sua família, porque você perdeu, você vai deixar na mão dos outros. Então, cuida do teu corpo, valorize, use energias que são naturais, que foi o que Deus deixou para nós estar em contato, mas a gente se afastou através da vida moderna. Mas esses mentes brilhantes, esses japoneses, desenvolveram um produto que, enquanto a gente está dormindo, está cuidando do nosso maior patrimônio, que é a nossa vida. Então, muito obrigado. 2020, o ano da